Boa tarde, todo especial, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Professor César Robério, diretamente do Estúdio 1 do canal Educação. Boa tarde especial para o Francisco, né, nosso intérprete de Libras. Boa tarde para a Janaína, boa tarde para todos que estão acompanhando nossa aula. Qual é o assunto de hoje? Hoje, galera, vamos falar sobre Revolução Industrial, que é um assunto muito importante, que repercute, né, ao longo de todos os outros séculos seguintes, tá legal? Como nós vamos ver a partir de agora, tá? Veja bem, vamos trabalhar algumas características da Revolução Industrial, determinantes para ampliação da produção e do consumo de gêneros oriundos das indústrias. Mas, para tanto, é preciso que nós saibamos fazer uma clara distinção entre esses três momentos que está aí na sua tela, tá certo? Em relação à evolução da produção. Eu me refiro, na sequência, vamos acompanhando, vamos lá, eu me refiro à fase do artesanato, da manufatura e chegando na maquinofatura. Tá legal? Então, observem que cada uma destas fases, nós vamos ter algumas características. Por exemplo, na fase do artesanato, aqui nós estamos pegando aqui final da Baixa Idade Média, por volta do século X, XI, até o século XV, né? O produtor, ou seja, o artesão, ele possui os meios de produção. Ah, professor, quais são os meios de produção? Ah, as ferramentas do cara, né? O local que ele trabalha. Às vezes você trabalha na casa dele, o artesão. Não, às vezes não, na maioria das vezes, né? Ele não tinha assim, ele não saía de casa não havia necessidade, né? Com as suas ferramentas, com a sua matéria-prima, para produzir em outro local. Então, na sua própria residência tinha um cômodo, né? Um local, onde ele instalava, né, todos os seus instrumentos de trabalho, as ferramentas, né, a matéria-prima, e lá ele produzia, tá bom? É a fase do artesanato, marcado por uma forte característica, que é a atividade manual. Não se falava em máquinas, né? Nós estamos falando aqui, no máximo, em ferramentas, mas não máquinas. Você vai ter o quê? Um serrote, um alicate, um martelo. Ferramentas, né? Ferramentas. É um trabalho familiar, né? Em que conta com a participação dos filhos, da esposa, naquela produção artesanal, né? Então ficava muito restrito à família. Inclusive, viu, galera, era algo que ficava passando de geração para geração. Aquela habilidade, aquela técnica, né, do marceneiro, do ourives, entendeu? Do tecelão, né? Ou seja, não havia escolas, né, como nós conhecemos hoje. Então, geralmente, era passado de geração em geração, né? Os filhos, os netos iam aprendendo, né, com os seus ancestrais, os antepassados. Então, é a mão de obra familiar, tá? E é lógico que o artesão que coloca o filho para ajudar ele lá na oficina, ele não vai ser remunerado, né? Não vai ter salário, ele não é empregado, tá bom? E outro aspecto muito interessante é que todas, mas todas mesmo, todas as etapas do processo de produção artesanal ficava dominado, vamos dizer assim, pelo artesão. Diferentemente de uma indústria, como nós conhecemos hoje, e que se consolidou a partir do século XVIII, em que o cara que fabricava, para produzir esse equipamento, essa canetinha aqui, a tela de touchscreen, imagine que um departamento cuida da parte física, outro da parte tecnológica, outro, né, vai fazer as embalagens para vender. Então, há uma sequência e tem etapas, né, e que não necessariamente o operário ele acompanha todo o processo. Ele se especifica em uma dessas fases. Olhando para o período do artesanato, olha como é que está escrito na sua tela, todas as etapas com o artesão, né? Ele domina tudo, né? Do começo ao fim, né? Essas são as características da fase do artesanato. Tá legal? Na sequência, observe,
Na sequência, nós vamos agora para a fase da manufatura. Nessa fase da manufatura, já temos algumas características que vão se diferenciar da fase anterior, que é do artesanato. Fique ligado e preste atenção. Veja bem, aqui você já tem a divisão do trabalho. Como é que é isso, professor? É o que não havia na fase do artesanato, que eu falei há pouco, né? O artesão não pegava do começo até o fim, até entregar o produto já terminado, né? Agora não, na fase da manufatura, vamos ter a divisão de trabalho, né? Numa sequência, alguns fazem uma etapa, eles não dão conta de tudo, tá bom? Uma outra diferença, galera, é a questão do trabalho assalariado. Lembra? No trabalho do artesanato, né, não tinha salário, né? O cara está na casa dele, não vai pagar salário para a esposa, para o filho, né, para um irmão. Agora mudou. Na fase da manufatura, o que é que ocorre? Você vai ter um artesão que se destacou, né, conseguiu acumular algum capital, é um cara empreendedor. Ao invés de ficar na sua casa, ele sozinho, com a família dele, dando conta, né, das encomendas, o que é que ele faz? Ele compra mais ferramentas, ele compra mais matérias-primas, ele constrói um galpão e vai contratar outros artesãos que nem ele, que vão trabalhar para ele. E o cara não vai receber, não é por peças que ele venha fabricar, não. Ele vai receber pelo tempo, né, que ele está lá. Ele vai chegar às 8 horas da manhã, ele vai sair meio-dia, ele volta às 14 horas e fica até às 18, de boa. Você está entendendo? E vai receber o salário, né? E vai ser cobrado, obviamente, né, por ter uma produção, tá? Agora, nessa fase da manufatura, o que é que nós observamos? Um aumento da produtividade, né? Um aumento da produtividade. Mas é lógico, porque se você tem, né, mais artesãos num só local, né, num só galpão, eles, cada um, se especializando numa fase da produção. O cara, quando só faz uma coisa sempre, né, durante muito tempo, ele aprende, ele desenvolve técnicas de fazer melhor e mais rápido. Então, aumenta a produtividade, não resta dúvida. Numa fase seguinte, galera, olha só, numa fase seguinte, o que é que nós vamos ter? A fase da maquinofatura. Agora aqui já vai mudar. Por quê? Porque na fase da maquinofatura, nós vamos ter o surgimento das fábricas, ou seja, ao contrário da fase primeira, que é do artesanato, né? Ao contrário da manufatura, né? Se manufatura é tipo um galpão, imagine assim, as fábricas vão ser quarteirões, né? São prédios maiores, onde vamos ter máquinas, que é uma outra característica, né? Trabalho com máquinas, e não mais só com ferramentas, trabalho com máquinas, tá? Que vai resultar, é lógico, tem um lado positivo que vai gerar um aumento da produção, vamos ser capaz de produzir mais em menos tempo, porém com menos mão de obra. Então já começa a você vislumbrar os problemas sociais que estas transformações vão resultando. Entendido? Porque você tem tanto os aspectos positivos como tem os aspectos negativos. Nós vamos comentar ao longo dessas duas aulas de hoje. E aqui, meus queridos, o trabalhador, ele vende sua força de trabalho. Como é que é isso, professor? Agora, veja bem, ele vai ser contratado para ficar dentro da fábrica produzindo durante um determinado período de tempo. Tá legal? Então, mais uma vez, eu vou repetir. O cara não está sendo contratado, ele não vai ser contratado para fabricar 1000 peças dessa daqui num mês para ganhar tanto. Não tem a ver. Não levava em consideração a quantidade que era fabricado, mas sim o tempo que ele ficava lá. Você sabe por quê? E o patrão sempre ganhando, né, os empresários. Porque se você trabalha numa indústria dessa, né, numa fábrica, nessa fase da maquinofatura, e o seu patrão adquire uma máquina que vai possibilitar substituir o trabalho de 10 operários, está entendendo? De 10 operários, o que é que vai acontecer? Vamos ter demissões, porque o patrão não vai ficar pagando funcionário para não fazer nada. Não foi inventada esta máquina nova, vamos imaginar, né, que surgiu aí semana passada e tal, o patrão ficou interessado,
Porque a máquina, meu povo, a máquina não adoece, a máquina não pede aumento, as máquinas não ficam reivindicando férias, reclamando que estão cansadas, enfim. Então, elas entram nesse cenário agravando muito a condição social dos operários, no sentido de que o salário vai ser cada vez mais reduzido, né? As demissões vão ser mais frequentes, tá bom? Então, tá aí, entendido? Você está na sua tela, né? A evolução da produção, a partir do artesanato, manufatura, chegando na maquinofatura. E vendo aí as características de cada uma delas. Vocês observam, antes de a gente passar para o próximo slide, que, por exemplo, trabalho assalariado, deixa eu dar aqui um destaque para você entender o que eu estou falando. Ó, trabalho assalariado aqui, né, na fase da manufatura, né, o trabalho assalariado, você observa tanto aqui quanto aqui, né, tanto na fase da manufatura quanto na fase da maquinofatura. Mas é claro que na fase da maquinofatura nós vamos ter um avanço, né, por um lado, mas nós vamos ter também o quê? Um retrocesso por outros lados, né? Então, na fase da maquinofatura, já tem avançado muito, por exemplo, os direitos trabalhistas. Isso são assegurados, né? Quando você fala, por exemplo, em máquinas, aqui na maquinofatura, não tem máquinas na manufatura. Por quê? Porque os artesãos trabalhavam com suas ferramentas. E aí, surgimento da fábrica é muito além do que um galpão, né? Então, meus queridos, observe que somente aqui o trabalho assalariado, ele vai aparecer aqui, não é? E aqui na fase de manufatura. Mas, por outro lado, nós vamos ter essas diferenças, né? O trabalho com máquinas e o próprio surgimento da fábrica. Tá legal? Agora, a mudança radical vai estar aqui, né? Porque, veja bem, na fase do artesanato, o produtor possuía todas as suas ferramentas, é o que não vai acontecer, né? Na fase seguinte em diante, manufatura, maquinofatura. Aqui na fase do artesanato, a atividade era manual, o que não vai acontecer, tá? Nas outras fases. Aqui a familiar também não vai, né? Você não vai ter essa situação na manufatura, pior na maquinofatura, né? De você estar ali no local junto com a sua família, esposa, filhos, né? Como era diferente na fase do artesanato, os caras estavam em casa. E aí também a questão de que todas as etapas eram dominadas pelo artesão. Então, veja que foi uma mudança total do artesanato para a manufatura, mas já na manufatura para a maquinofatura, já surgem algumas diferenças, como é o caso do surgimento das máquinas, né, e das fábricas. Tá legal? Então, o objetivo desse primeiro slide aí era você deixar bem claro, né, quais são as características de cada fase dessa. Artesanato, manufatura e maquinofatura. Porque eu observo que, às vezes, né, os alunos eles usam de maneira invariável. Invariavelmente, eles usam, em situações diferentes, usam a mesma palavra, não é bem assim. Tá ok? Boa tarde especial para o Mixael, né? Mixael Souza Rodrigues, do primeiro ano, lá de Isaías Coelho, né? Estuda no Luiz Ubiracê de Carvalho. Seja bem-vindo. Vamos em frente. O que é que a gente chama de Revolução Industrial, hein, pessoal? Olha, veja bem, Revolução Industrial é o nome é o conceito, né? Que tem a ver com um grande desenvolvimento tecnológico, tá? Desenvolvimento tecnológico que vai acontecer na Inglaterra, quando? A partir da segunda metade do século XVIII. Tá legal? Grande desenvolvimento tecnológico, surgimento de máquinas, né? Indústrias, entendeu? Locomotivas, isso tudo foi assim um salto enorme, salto de qualidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe interessante. Veja bem, se você quiser saber quando exatamente que começou a Revolução Industrial, você não vai obter essa resposta. Não vai. Por quê? Porque é diferente. É diferente, galera. A Revolução Industrial não é como a Revolução Francesa, por exemplo.
né, que você sabe que no ano de 1789, né, a burguesia, liderando os sans-culottes, entram na Bastilha, destroem aquele presídio político. Tá. 1789. Quando que os portugueses chegaram ao Brasil? Em abril de 1500. Então, são fatos, né? Assim, são datados. Agora, quando se fala de revolução industrial, aí, meu irmão, minha irmã, aí é diferente. Por quê? Porque a revolução industrial não tem, assim, uma data, né? Não aconteceu num período específico, né? Que teve início. Não é assim, né? Então, foi um processo que foi se avolumando, juntando descobertas científicas, entendeu? Migração de população do campo para a cidade, vamos já comentar sobre isso tudo. Mas, por enquanto, entendam, né, que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Não adianta você querer uma data exata, isso não existe, né? Bom, da Inglaterra, a Revolução Industrial expandiu-se para outras partes do mundo, como, por exemplo, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão. O Japão. O Japão não se tornou a potência tecnológica que é hoje, assim num estalar de dedos, não é? Então, considere, melhor dizendo, que houve toda uma evolução, né, para que o Japão assumisse uma posição de protagonismo, né, em termos de tecnologia, em termos de produção industrial. Tá legal? E as transformações causadas pela indústria possibilitaram o quê? A consolidação do capitalismo. E para ser mais preciso, nós vamos falar que é o capitalismo industrial, tá? Nós tivemos aquela fase da expansão marítima europeia, o capitalismo comercial, né? Agora, a partir do século XVIII, é o capitalismo industrial. Na sequência, vamos falar de outros capitalismos, como financeiro e por aí vai. Olha essa fotografia, né? Você está vendo aí uma indústria, né? Mas o que chama atenção? O que chama atenção é a total inexistência dos equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs. Né? A galera aí não está de capacete, não está de luva, não está de bota. Meus irmãos, minhas irmãs, o que tinha de acidente de trabalho não está escrito nessa época. Vocês estão vendo aí, os caras em contato direto com as máquinas, correndo risco. A verdade é essa, correndo risco. E quando acontecia um acidente, ele ficava aí entregue a Deus. Vamos lá, quais são as transformações dessa revolução industrial que nós podemos destacar? Primeiro, a produção manual, ela foi substituída pela utilização da máquina. Nisso nós já até fizemos uma introdução nos slides anteriores, lembra? Quando nós dissemos que a máquina, ela vai causar esse impacto, né? E tem a ver, é lógico, tem a ver com, né, todos os avanços tecnológicos daquela época, né, daquele período, né, em que eu vou resumir aqui da seguinte maneira. Qual era a lógica da Revolução Industrial? Me acompanhe. Era encontrar formas, era encontrar, descobrir máquinas, invenções, que fosse capaz de produzir mais em menos tempo, com menos mão de obra e de maneira que gerasse mais lucros. Entendido? Ou seja, produzir em menos tempo. Quem é que permite? É a máquina. A máquina permite dar esse ganho de velocidade. Então, menos tempo. Com menos matérias-primas, é lógico, você tem como planejar e não haver desperdícios, né? Com menos mão de obra, mas também é claro, porque quando os caras compravam uma máquina para a sua indústria, já perguntavam logo quantos operários substitui, né? Está entendendo? Quantos operários substitui, né? É algo que é bastante lógico. E por último, não sei se na sequência já vai ficar faltando alguma, em relação a esses novos paradigmas, né? Novos paradigmas, foi o que eu falei. Falei que era preciso produzir mais, em menos tempo, né? E com menos mão de obra, concluindo, e de uma maneira que gerasse mais lucros. Bom, se o cara lucrava
e calculava seus cálculos naquela quantidade que ele fabricava antes da Revolução Industrial, né, com a Revolução Industrial, ele deu um ganho de qualidade enorme, deu um salto. Por quê? Porque passou a produzir mais, em menos tempo, com menos mão de obra, né, que gerou mais lucro. Beleza? Nessa época da Revolução Industrial, houve também a exploração dos recursos da natureza, de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Ok? Então, veja bem, a natureza também começa a ser mais cobrada, né? Também começa a ser mais agredida, né? Porque o dono da indústria, na sua grande maioria, não está muito preocupado não, viu, gente? Com essa questão da natureza. Porque ele calcula logo as despesas que vai ter para instalar filtros, né? Ele calcula logo isso. Ou seja, ele não leva em conta a outras possibilidades, né? Outras possibilidades, tá? Então, o que é que se observa? Uma maior ataque da humanidade em relação aos recursos naturais. Tá legal? A segunda revolução industrial impactou as relações de trabalho cada vez mais exploradas no mundo industrial. Agora, essa aí foi a parte dolorosa, né, da revolução industrial. Dentre outras, né? Não é só essa não. Por quê? Porque o trabalhador, ele vai estar vulnerável, ele vai estar à mercê, né, do que seus patrões vão passar ali, cobrar, lhe exigir, tá certo? Então, assim, nessa queda de braço, os industriais de um lado e os trabalhadores, os operários de outro, via de regra, os trabalhadores perdiam, né? Agora, quem tem poder econômico, pessoal, acaba tendo outros poderes também, e aí se torna algo bem difícil, né? Bem complicado. Olha, aí você diz assim, professor, a Revolução Industrial, há pouco você falou que não tem como precisar uma data, tem não. Né? Foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Quando muitos historiadores dizem o seguinte, olha, foi a partir da segunda metade do século XVIII, e nada mais dizem. Olha, segunda metade do século XVIII, né, 1700, né, do século XIX, vamos ter o quê? 1800, né, mas, retornando ao passado, nós vamos encontrar, no ano de 1651, um documento assinado pela Inglaterra que diz o seguinte: mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra só seriam transportadas por embarcações inglesas. Ou seja, a Inglaterra não está para brincadeira, né? Às vezes assim, professor, mas isso aí é um absurdo, como é que pode eles exigirem isso? Quer dizer que para comprar um produto dos ingleses tem que contratar um navio inglês. Né? Então, era tanto para entrar mercadorias como para sair. Né? Se você tinha uma canetinha dessa, quer vender para o inglês, para os ingleses, melhor dizendo, teria que alugar um navio inglês. Quer comprar alguns produtos ingleses? Da mesma forma. Né? Um alô especial para Gustavo Souza, né, do primeiro ano B, Unidade Escolar Luiz Ibiraci de Carvalho. Tá? Seja bem-vindo. E Ezequiel Santana de Souza, né? Isaías Coelho. Beleza, meu irmão? Bem-vindo, bem-vindos. Então, tá vendo aí? Tá vendo a sabedoria da Inglaterra? A Inglaterra, pessoal, olha só, ela impôs essas condições para que pudesse as outras nações venderem ou comprar alguma coisa na Inglaterra. Nesse caso aí, porque os ingleses, eles vão ter, digamos assim, uma série de fatores que contribuíram pelo fato deles largarem na frente no processo de expansão marítima europeia. Um outro detalhe interessante, né, foi a acumulação de capitais no país, né? A acumulação de capitais, os ingleses tinham muita grana, né? Eles vinham desde a época da expansão marítima, né? Então,
os ingleses tinham reservas, né? Então, eles tinham capitais acumulados, tá legal? Um outro aspecto que explica o pioneirismo inglês é o tecnológico industrial, né? Porque eles começam a investir muito em armas, né? Perdão, começam muito a investir em máquinas, melhor dizendo, né? Então, o desenvolvimento, assim, as pesquisas. Olha, aconteceu um negócio muito interessante na Inglaterra nesse período. As universidades, em sintonia com os empresários, com a burguesia britânica, né? Eles começaram a fazer essas trocas mesmo de experiência, né? E não só tinha capital acumulado, né? Como também a Inglaterra passou a ter um avanço na tecnologia, na pesquisa e na ciência. Sabia que a Inglaterra foi o primeiro país absolutista a passar por uma revolução burguesa, que ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Gente, olha, das revoluções burguesas assim mais comentadas, nós vamos ter a Revolução Francesa, não resta dúvida, né? A Revolução Francesa, que marca a ascensão da burguesia ao poder político, na França no ano de 1789. Já esse movimento que está na sua tela, Revolução Gloriosa, foi na Inglaterra em 1688, portanto, 100 anos antes. 100 anos antes da burguesia francesa, né, assumir o poder na França, a burguesia inglesa tinha feito o mesmo, né, através da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela marca, pessoal, a ascensão da burguesia inglesa ao poder. Porque antes da Revolução Gloriosa, nós tivemos a Revolução Puritana, né? A Revolução Puritana. São duas revoluções que estão na sequência. Não é isso, Ezequiel, Gustavo e o Mixael estão acompanhando atentamente a aula. Muito bem, parabéns. Bom, e essas ovelhinhas, hein, professor? O que é que tem a ver ovelha com Revolução Industrial, não é? Olha, veja bem, essa terra, na Inglaterra, elas eram ocupadas pelos camponeses que plantavam, né, que criavam animais, que sobreviviam. Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu na Inglaterra foi o seguinte: os proprietários das terras, eles perceberam, né, que tinham como ganhar mais dinheiro vendendo a lã dessas ovelhinhas do que mesmo arrendando a terra para trabalhadores rurais, para outras pessoas, né? O que é que vai acontecer? Veja bem, vai aumentar a quantidade de pessoas nas cidades, grande quantidade de mão de obra, fruto dos cercamentos que forçaram os camponeses a migrarem para as cidades, né? Para as cidades. Olha só, o cara percebeu que vendendo a lã da ovelha para a indústria têxtil, ele ia lucrar, né, uma grana mais interessante. E aí, o que ele faz? Cerca as propriedades, não permite que esses trabalhadores rurais, que não têm terra, né, se envolvam, tá? E aí, meus queridos, veja bem, esta lei, que permitia que as terras utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pasto para as ovelhas. Foi o que aconteceu. Aumentando o que, pessoal? Aumentando uma crise social que já estava bem latente, né? Grande reserva de matérias-primas, né, na Inglaterra, importantes para o desenvolvimento industrial do carvão, tá, e do ferro. Então, esses ingleses, vocês estão acompanhando? É uma série de fatores que resultaram, né, exatamente na Revolução Industrial. Então, não pode ser visto como algo que aconteceu em um só período, tá bom?
Aí você está vendo o quê? Então, vamos recapitular, mesmo que não esteja na tela, você está acompanhando a aula atentamente, você deve lembrar. Quais são os outros fatores, né? Além do que está colocado aí? Vamos lembrar do ato de navegação, não é? Aquele lá que obrigava a transportar navios só se for, mercadoria só se fossem navios ingleses. O que mais? Né? Em relação a esse momento, né? Porque que procura explicar o pioneirismo inglês, nós vamos evidenciar também a questão de jazidas, né? Jazidas de ferro, né? Que eles encontraram, de carvão, que na primeira fase industrial foi muito, né? Muito importante, né? Mas o fato é isso aí. Houve na Inglaterra até quem dissesse, nesse contexto aí, que na Inglaterra as ovelhas comiam seres humanos. Foi assim um trocadilho por conta de quê? Na verdade não foram as ovelhas, a ação dos humanos, né? Do dono delas. Não podemos também confundir aqui as coisas, né? Vamos lá, pessoal, na sequência vamos ter o quê? Olha essa máquina enorme. Hoje só mesmo para apreciação de né, algum visitante nesse museu, pode ficar até encantado com tudo isso, né? Pela dimensão, pela grandiosidade e pela importância histórica, né? Porque graças a essas máquinas, né, que a Inglaterra assumiu esse protagonismo, né, em muita parte. Os antecedentes da Revolução Industrial. Desenvolvimento da máquina a vapor, né, que não existia. A máquina a vapor, que apesar de aos olhos de hoje ser algo extremamente inadequado, é barulhento, né, tem a questão da poluição do meio ambiente, mas não está nem aí. Olha, na Inglaterra, no final do século XVIII, foi criada a primeira máquina de energia a vapor, por Thomas Newcomen. E na década de 1760, esse equipamento ele foi aprimorado pelo James Watt. Tá? Então está aí uma sequência, né, desde o século XVIII, né, em termos de invenções. Né? A indústria têxtil, pessoal, fabricando tecidos, foram as primeiras máquinas, né, que surgiram, voltando-se principalmente para atender às necessidades, né, do mercado têxtil. Tá? Porque o mercado têxtil, pessoal, era exatamente aquele que se destacava mais. Essas máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior, né, do que o processo manual. Olha, está aqui uma palavra que foi muito cara para para aqueles que analisam esse período. Velocidade. Uma coisa é você ir caminhando, né, de uma cidade para outra. Agora vai de trem, aí já é outra, diferente. Então, assim, a velocidade era algo que era muito recorrente. Você está vendo nessa gravura, tem mulheres trabalhando, né, na indústria têxtil, na indústria de tecidos, né? E eram destaques, como você está observando. Até a velocidade era bem maior do que a do processo manual, no caso aqui as máquinas, né? As máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior, né, do que o processo manual. De fato, não tem como comparar muito, não. Como eu já falei há pouco, né? As máquinas não adoecem, as máquinas não engravidam, né? Não pede aumento, né, Francisco? Rapaz, não tira férias, só tem vantagem, cara, para os patrões, não tem para os operários, para nós, né? Tá? E tem essa questão da velocidade, que é uma coisa fabulosa. Né? Então, é bom. Hoje em dia tem muitos pensadores, analistas refletindo, né, sobre como é que será isso. Nós estamos caminhando para quê em termos de mercado de trabalho, para quais realidades, para quais conjunturas. Né? Gustavo Souza, as máquinas têxteis eram mais eficientes que fazer com as mãos. Ah, exatamente, viu, Gustavo? Dava mais eficiência, né?
Possibilitava, Gustavo, aquilo que nós falamos há pouco, produzir mais em menos tempo, com menos mão de obra e que gere mais lucros. Ok? Olha essa locomotiva. Olha, rapaz, hoje causa um impacto, né? Um animal desse tamanho, o barulho que fazia, como era a vapor, olha aí, tem a lenha está fervendo e fica essa sombra, né? Fica assim toda essa imagem que você está vendo aí, fica expelindo esses gases. Olha, uma boa tarde especial para Kaline Souza, Ana Kaline Souza, né? Lá do professor Kaline de Souza, do professor Luiz Biraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Olha aqui o Gustavo, e a fumaça subindo. Pois é, e o meio ambiente sendo agredido. É preciso ter esse cuidado, não tem jeito não, pessoal. Olha, locomotivas de estrada de ferro permitiram que as mercadorias pudessem ser transportadas como, né? Olha, locomotiva e estrada de ferro permitiram que as mercadorias populares pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior quantidade. Rapaz, uma coisa é você sair, né? É você sair da sua casa e ir para uma outra casa, outra cidade. Ó. Você vai caminhando, você vai de animal, né? Assim, um animal que leva as pessoas, como burro, cavalo. Não. Se você for aguardar tão somente, né, um apoio externo, você acaba não saindo do lugar, né? Então, meus queridos, a noção de maior rapidez, a questão da velocidade, né? A velocidade não está colocada aqui. Vamos destacar, por quê? Porque velocidade também é um desses argumentos, né? É a velocidade que rompe paradigmas, né? Que rompe paradigmas, tá? Então, mais rapidez, maior quantidade e também, por que não, com maior segurança. Não é verdade? E também com mais segurança, né? Vamos destacar aqui, mais segurança. Tá legal? Porque locomotiva ali aconteceram acidentes aéreos, sim, aconteceram, né? Mas há uma previsibilidade, uma forma de se defender em uma locomotiva dessa daí. Então, locomotivas de ferro, estrada de ferro. Olha o cara aí, Thomas Newcomen, a primeira máquina a vapor, né? A primeira máquina a vapor amplamente utilizada, foi criada em 1712 pelo inventor Thomas Newcomen. Ele era ferreiro também, né, de Devonshire, e ele se baseou nas bombas a vapor do Thomas Savery. Ok? Em primeira metade do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, pessoal. Mas foi só ele? Não foi só ele, não. Olha só, em 1733, né, né, o John Kay, que era carpinteiro e tecelão, inventou a lançadeira mecânica volante, que aumentou a rapidez na fiação, multiplicou a produtividade por 4 e permitiu que as peças fossem mais largas do que as produzidas pelas mãos dos trabalhadores. O que eu acho interessante, viu, é que, assim como o nosso amigo anterior, né, o Thomas Newcomen, ele era ferreiro, né, o Newcomen era ferreiro. Já o John Kay, ele foi carpinteiro, né? Ele foi carpinteiro, tá? É algo que vai, lógico, vai demarcar, assim, vai influenciar muito, porque ele está lidando com a realidade, né? O chão da fábrica, né?
Então, ele também, não só como carpinteiro, como tecelão, ele inventou a lançadeira mecânica volante, que aumentou a rapidez na fiação, multiplicou a produtividade. Veja só, vamos grifar esses aspectos. Aumentou o quê? A rapidez na fiação, multiplicou o quê? A produtividade por 4 e permitiu que as peças fossem que as peças fossem mais largas do que as produzidas pelas mãos dos trabalhadores. Veja bem, é o limite humano. Quando não tinha máquina, as peças de tecido, elas eram muito elaboradas tendo como referência as mãos mesmo. Agora, chega um ponto que não tem mais como. Não tem como, né? Mais um invento do senhor John Kay. Em 1733, John Yates e Lewis Poole inventaram a primeira máquina de fiar com 8 fusos. Ora, quando aumentava esses fusos, garantia mais o quê? Garantia mais produtividade, né? Resolutividade, tudo isso, tá bom? Olha aqui o Gustavo no bate-papo. O transporte, com toda certeza, são uma forma de revolução social. Exatamente, mestre. Olha essa maquinazinha, foi bem conservada, né? Porque ela é antiga, né? Tem o quê? Quase 200 anos. Em 1768, Arkwright inventou o tear hidráulico. Olha só, o tear hidráulico movido a água ou a tração animal, por meio do qual os fios se tornaram mais resistentes. Então, é preciso reconhecer isso, né? Mais resistentes. Olha a sequência. Esse TA, né, ele ainda está assim, um pouco desgastado, também por causa do tempo, né? Agora, eu chamo a sua atenção para esta imagem. Tá legal? Vamos comparar. Antes da Revolução Industrial e depois, e com a Revolução Industrial. Tá? Antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Olha aqui a pergunta, né? Os fios ficaram mais resistentes, ficaram mais... não sei como é que pronuncia aqui o nome, mas alguma coisa Zorro, né? Professor, os fios ficaram mais resistentes por quê? Olha, por conta exatamente da forma como era tecido, né? Da forma como era tecido. Mas como é que está colocado no texto? Né? É que esse moinho hidráulico acabou despertando o interesse das pessoas para conhecer, para saber como é que funcionava, essas coisas todas. Bom, vamos lá. Antes da Revolução Industrial, como é que era a pisada? A produção era manual e o trabalhador realizava o seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas outras características, né, que não estão colocadas aqui. Então, vamos separar. Quando você separa, né, as duas realidades, olha só o que é que nós temos. Primeiro, nesse quadro, é um quadro de revolução, né, industrial. Antes, em que a produção ela era manual, né? Manual, é uma característica. E o trabalhador realizava o seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal, ou seja, a capacidade de ser um artesão, né? Ser um artesão. Então, eu chamo a sua atenção para quais características nesta comparação entre antes e depois da Revolução Industrial. Primeiro, em relação a essa figura do artesão, o que é que lhe chama mais a atenção? Coloca aí no bate-papo, por favor.
né? Vamos lá. Primeira fase, aliás, antes da Revolução Industrial. Você está vendo aí, o artesão está em casa. Observe, ele está em casa. Ele não está numa fábrica, ele não arredou o pé de casa. Entendeu? Segundo, observe que ali a família próxima também faz algo. A esposa dele também está contribuindo de alguma maneira. Terceiro, observe que esse nosso amigo, tecelão, ele não tem hora certa para começar a trabalhar e nem hora para terminar. E vai depender dele. Se ele entender, por exemplo, né, que não vai trabalhar amanhã, ele não trabalha e tudo bem, não acontece nada com ele. Não é verdade? Esse é antes da Revolução Industrial, preste atenção, não vai misturar não, por favor. Né? E aí, meus queridos, recapitulando, ele está em casa, ele está com a família, né? Ele não recebe salários, não tem sentido, ele não vai contratar ele mesmo, né? Não vai. E o que mais? Ele não tem horas, aliás, ele tem hora para chegar e tem hora para sair, né? Mas, imagine você que uma operária muito dedicada se apresentasse para o patrão e dissesse, olha, eu estou gostando tanto desse emprego, vocês me trataram tão bem, que eu vou querer chegar uma hora antes que os outros chegam e vou querer chegar uma hora depois, né, que os outros saem. Aí o patrão vai dizer, minha querida, pois tá de boa, né? É só isso que você quer? Não, basicamente. Não, pois tranquilo. Ora, mas se o cara vai pagar o mesmo salário para ela, qual é a necessidade que tinha, né, de chegar mais cedo e ir embora mais tarde, não é? Então, não tem essa questão, tá? E aí, meus queridos, agora tu imagina se alguém dissesse para o seu superior que estava interessado em... Estava interessado, por exemplo, em chegar depois da hora que os outros chegam. Aí o que é que o patrão vai dizer? Não, depois não pode. E se eu sair antes dos outros saírem? Não, também não pode. Vocês estão entendendo? Ou seja, chegar mais cedo pode. E se embora depois dos outros, uma hora depois pode. Agora, se você solicita o contrário, aí você vai ter muitos problemas, tá bom? Já nessa fase, pessoal, já nessa fase seguinte, que é qual? A da Revolução Industrial, primeira coisa que você observa, que está aí na sua tela, você está vendo que essas mulheres, essas operárias nessa indústria, elas não estão em casa, como estava essa senhora aqui, né, da outra fase. Elas estão numa indústria, é um local de trabalho, não é como o artesão que misturava trabalho com outras atividades, né? E aí, meus queridos, além disso que eu falei, vamos lá. O que mais que você destaca na Revolução Industrial? Primeiro, que tem uma indústria. Segundo, ter salário, né? Porque vocês não sabem, né? Que nessa situação do artesanato, eles não tinham pagamento de salário. Lá eu já expliquei, porque quem era que trabalhava com ele? Eram os filhos, algum irmão, a esposa. Agora, na Revolução Industrial, não, meu querido. Na Revolução Industrial, as coisas vão mudar muito. A máquina passou a ser a grande responsável pela produção. A habilidade artesanal do trabalhador, não era mais necessária. Tá bom? Então, na segunda imagem, o que temos? O que temos é o seguinte, essas mulheres estão numa grande unidade aí, né, de produção, que é uma indústria, que é uma fábrica. Segundo, tem hora certa, né, para chegar e para sair, né? Terceiro, os talentos individuais não interessa, não importa. Gente, era muito doloroso, né? Essas situações assim, em que os talentos não são considerados, né? O que cada um faz não se leva em conta, né? Só para... Aí está falando no caso da indústria.
Porque para operar essa máquina que essa senhora está aí operando, ela não tem que ter talento nenhum, não. Bastava ela aprender a sequência correta de apertar botões, de mexer manivelas, tá certo? E era assim. Olha, mas a questão da força, para você operar uma máquina, não há necessidade, né, que tenha força física, né? Para apertar um botão, uma manivela. Por isso que, nesse caso, as mulheres se adaptaram, elas iam sendo inseridas, elas iam sendo contempladas, né? Inclusive, como nós vamos já observar, há o quê? Começa a se perceber uma preferência nos industriais, né, nos patrões, em contratar mulheres e crianças, sabia? Tanto porque pagava menos, quanto porque eles reclamavam menos também. Ok? Então tá aí uma comparação bacana, belezinha, entre a atividade antes da Revolução Industrial, que é um trabalho artesanal, né, com a Revolução Industrial. Olha essa imagem, né? Exploração da mão de obra. Você está vendo aí um grupo de homens, de operários, alguns rapazes, algumas crianças, né, menos, mas pelo semblante, galera, vocês estão observando que eles estão tensos, que eles estão preocupados, né, que estão sem ver assim muito futuro, muita perspectiva, né? Como é a situação desses operários? Os trabalhadores, eles eram obrigados, né? Os trabalhadores simplesmente, eles eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho elevada, que em alguns casos chegava a 16 horas por dia. É desumano, viu? Às vezes até mais, 17, 18 horas. Então, qual o tempo que essa criatura vai ter para descansar, para repor suas energias? É uma situação muito adversa, mas é muito adversa mesmo, né? Ok? O salário não aumenta, né? Era uma reivindicação, né? Mas não tinha esse aumento de salário. Aqueles que não aguentassem, era prontamente substituído, né, por outros trabalhadores, tá? O cara vai lá manifestar a sua preocupação, que está doente, que não tem mais condições de trabalhar. O que acontece com ele? É demitido e contrata um outro. Mas, professor, isso não é justo? Não. Também acho que não é justo, não. Né? Mas aí é preciso que haja mobilização, né, da sociedade, uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Não tinha a menor consideração pelos operários, né, os patrões não tinham, a ponto de fazerem isso. Né? Os trabalhadores eram obrigados a uma carga bastante elevada. Olha essa outra imagem, né, uma imagem muito forte, né, em que você está vendo aí operários, mas, novamente eu vou repetir, eles estão tensos, né, estão tranquilos, estão inseguros. Né? O trabalho era perigoso. Não havia nada que o protegesse. Né? Seus trabalhadores, não havia nada que protegesse eles, né, os trabalhadores, e eram comuns o quê? Os acidentes. Né? E eram comuns os acidentes. Não tinha, pessoal, naquela época, os famosos EPIs, né? Os famosos EPIs, equipamento de proteção individual. Tá? Mas o que eu estou querendo garantir? Estou querendo garantir o salário deles. Né? Mesmo sendo irrisório, mesmo sendo pequeno e tal. Mas é uma situação muito desigual, né? Muita tensão mesmo. Os afastados por problemas de saúde não recebiam salário, que só era pago para aqueles que trabalhavam. Olha que loucura. O cara adoeceu. Às vezes, ele adoecia na própria indústria, né? Com um acidente de trabalho. E nem esse, né, acabavam sendo contemplados. Olha, os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros eram contratados. Então tá aí.
Aqueles que fossem falar para o seu patrão que não tinha condições de continuar trabalhando, porque era uma jornada de trabalho muito extenuante, o salário muito pouco. Quando diziam isso, né, que não estava fisicamente tinha sido impactado por tudo, né, por uma situação de trabalho, simplesmente o patrão contratava outro, né? Não tinha assim, nenhum pudor em relação a isso. Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, né? E logo, logo nós estaremos retornando para mais uma aula de história. Tá legal? Estou aguardando vocês.